eu já ministro ela há um tempo, e ela é uma aula sobre o que é o futuro recente da fisioterapia. Esse futuro recente é algo que nós estamos falando ali para 3, 4 anos, e um futuro distante, talvez 10, 15 anos. Então, antes de você ficar ali desesperado, falar assim, nossa, desesperei com isso aí, não faça isso. Eu espero que todos vocês estejam vendo aí a minha tela agora, né? Creio que já apareceu aí, só o Douglas aí, dá um joinha aí, Douglas, se estiver vendo bem, beleza? Então, acredito que todos estão vendo. Bem, quando eu falo sobre isso, eu tenho dois casos. O primeiro caso são as pessoas que passam a ter aversão. Por que aversão? Porque tem medo do desconhecido. E o segundo caso são pessoas que são um pouco mais, no meu entendimento, espertas e falam assim, opa, eu preciso me inteirar do assunto, eu preciso conhecer esse assunto, e eu preciso me informar mais. Então, essas pessoas, elas passam a ter um pouco de vantagem. Esse é o meu ponto de vista de alguém que já tem uma certa experiência de vida e que viu acontecer em outras áreas. Então, vamos começar a primeira parte. Assim como vocês, eu também me encontro na situação de aluno. E nós temos a mania de ficar só reclamando. Nós reclamamos, e o professor, nossa, esse jeito de aula é ruim, esse jeito... tudo está ruim agora. Eu concordo plenamente com vocês. Está muito difícil, vários aspectos. Mas a gente tem que rever algumas coisas que nós fazíamos há 2 meses atrás e não percebíamos. Então eu vou começar com filosofia de boteco. Pensa em você. Pensa em você aí agora. Eu estou aqui agora vendo a tela, assistindo uma aula. Como eu vi o mundo há 60 dias atrás? O mundo 60 dias atrás era super rápido, tudo era rápido, a aula era rápida, eu via as notícias, passava o meu Insta no dedo numa velocidade assombrosa, via um monte de fotos de um monte de gente, e aquilo numa velocidade altíssima. Beleza, provavelmente não mudou nada até agora. Quais eram as facilidades e dificuldades existentes em sua vida? Bem, eu, assim como a grande maioria aí, eu também sou de Uberaba, me formei aí em Uberaba, e vim parar aqui em Alfenas como professor na Universidade Federal de Alfenas. Então, o que é a Universidade Federal de Alfenas? É uma universidade em que todo mundo sabe que aquilo existe, mas não tem a dimensão e proporção dela. É uma universidade super pequenininha e que é uma universidade pública, que busca excelência em ensino. Mas existem dificuldades de vida interessantes se morar numa cidade pequena. Para você que está em Uberaba e que é de Conquista, é tranquilo demais morar em Conquista. Para você que é de Uberaba e mora em Ponte Alta, é tranquilo demais morar em Ponte Alta. Para você que nasceu nesse local, é a melhor cidade do mundo. Mas quando você vem de uma cidade um pouco maior, é um pouco mais complexo de você se adequar à rotina do ambiente. Então, essa é a dificuldade de vida. Hoje, você está vivendo uma dificuldade de vida para alguns, não para todos. Eu acredito que em Uberaba nem todos de vocês estejam nessa situação, que é ficar em casa. Ficar em casa é fácil? Não, complexo demais. EAD em fisioterapia. Muita gente que está aí me ouvindo agora deve ter pegado e assinado um manifesto falando assim, eu não quero EAD na fisioterapia nunca. EAD na fisioterapia é uma coisa absurda. Isso não pode existir. Saibam vocês que quando eu me formei, o absurdo era fisioterapia noturna. Muitos de vocês hoje cursam fisioterapia noturna, não é absurdo. Nós temos excelentes profissionais formados em fisioterapia noturna. E EAD era algo complexo. Eu mesmo vivo e vivia uma resistência muito grande, apesar de acreditar na possibilidade. Então, você só se esqueceu que quase a totalidade de vocês ficavam assistindo lives no Instagram ou agora TikTok, vendo profissionais fazendo apanhados sobre evidência científica, apanhados sobre a melhor técnica de reabilitação para dor lombar, a melhor técnica de reabilitação para uma entorse de tornozelo, assim várias. Você fez isso constantemente, você aprendeu com aquilo e se esqueceu que aquilo lá era um EAD. Foi um detalhe que passou na sua frente. Telefisioterapia.
Telefisioterapia, você falava isso com o Conselho de Fisioterapia aí de Minas, os caras ficavam malucos. Você tocava no assunto e falava, você tá maluco? Isso aí nunca, isso não pode, isso é denegrir a profissão, isso não vai... E hoje você faz terapia, e eu mesmo atendi algumas pessoas já agora na pandemia, por telefisioterapia, e você acaba fazendo. Então quer dizer o quê? Que conceitos e resistências, paradigmas criados há 2 meses atrás, eles estão caindo por terra, devido à dificuldade enfrentada. Cada dificuldade que nós passamos, ela causa essas necessidades evolutivas. E o que eu vou falar para você está baseado justamente nisso. Reabilitação virtual, realidade virtual, o que era isso para mim há 60 dias atrás? O que tem de ideia? Alguns de vocês experimentaram o uso de óculos 3D. Você viu lá, opa, óculos 3D, nossa, bom, muito bacana. Mas alguns nem se tocaram naquilo ainda. Alguns de vocês experimentaram jogar o videogame Wii, o Xbox, com o Kinect, e alguns até leram algum trabalho para fisioterapia aplicada nisso. Muita gente, eu vivo isso constantemente, falava assim, isso não serve para nada. Eu sempre desdenhei, né, sempre desdenhei. Para muitos, 60 dias atrás, quem era o cara que mais sabia? Era o cara que tinha 1 milhão de seguidores. Esse cara aí é o que mais manja. Esse é o que mais sabe, é o que mais conhece. Isso aí não é uma verdade. Eu fiz uma atividade com os meus alunos, existe um programa aqui que é chamado Programa de Educação Tutorial, no qual 12 alunos são separados para se tornarem os melhores dos melhores dos melhores. Eles são treinados para isso, o governo paga para eles se tornar melhor de fato que os outros. E de fato, infelizmente, é algo utópico e até narcisista, se você analisar ouvindo desse modo, mas isso é real. Tá? As pessoas, isso existe dentro do governo e no Brasil existem 3 programas desse em fisioterapia só, e um deles eu tenho a sorte de coordenar. E eu fiz com que esses alunos fizessem o quê? Fizessem uma postagem no Instagram baseada em um artigo de alta evidência e que fizessem uma live para tentar criar seguidores. E eles tiveram a grata surpresa que as pessoas automaticamente, quando é de qualidade a informação, elas começam a compartilhar. Então, o que que acontece? Acontece que você pode ser o mestre do Instagram, o mestre do conhecimento, estudando um artigo. Ou seja, você é o cara de um artigo, do conhecimento restrito. Você não tem conhecimento amplo sobre aquele assunto. E as pessoas hoje, dentro dessas mídias, vou te dizer assim, que 50% delas têm essa característica. Elas estão lá com o intuito de sobreviver, de vender um curso, de vender a sua imagem e de tentar, de fato, obter seguidores. Isso é bom? Não tenho nada contra isso, é extremamente interessante. Só que há 60 dias atrás isso acontecia e não era resistência. Hoje, você está na sua casa podendo observar isso. E agora está começando a se tornar resistência. Eu, pelo menos, tenho um pouco. Bem, então, esse era talvez você 60 dias atrás. E hoje? Hoje mudou um pouco. E a partir de hoje, você vai ver isso aqui com outros olhos. Eu não sei se vocês têm idade para isso, mas os seus pais passaram isso e talvez os seus avós. Na década de 80, a cana-de-açúcar estava sofrendo o seu boom mesmo, expansão regional, principalmente aí na região de Uberaba e Noroeste Paulista. Então você tinha ali a cana, aqui você está vendo, deixa eu colocar um ponteirinho aqui para nós. Você está vendo aqui, ó, melhoramento genético da cana e aumento de produtividade. O sujeito, Zé era cortador de cana. E aí o Zé, num belo dia, se deparou com isso aqui, ó, colheita mecanizada. E o Zé? O Zé perdeu o trabalho dele. Não, Zé, o que você vai fazer? Isso aconteceu em 1990. Em 1990, essas pessoas que estavam aqui praticamente perderam seu trabalho. Ah, Leonardo, ainda existe essas pessoas, mas você vai ver que é muito inferior ao que era lá no passado. Esse passado, nós estamos falando de um passado recente, 20 anos atrás. E se você olhar, o Zé, o que ele teve que fazer? Ele falou assim, o quê? Eu quero continuar trabalhando, eu vou me especializar, eu vou aprender
e eu vou passar a lidar com a máquina. E o Zé pegou e falou assim, eu vou estudar isso aqui. Então, a mudança do paradigma de conhecimento é muito grande. E a fisioterapia, felizmente, com um delay grandioso, nós estamos falando aí de mais de quase 30 anos de delay, ela está entrando nessa era agora. Então, tem poucas pessoas estudando, e felizmente eu sou uma delas. Reabilitação virtual, realidade virtual na reabilitação. O que seria isso? Como pode existir isso? Se você faz uma pesquisa, um sitezinho chamado PubMed, que é onde você tem um grande número de artigos, onde você consegue obter informação consistente sobre fisioterapia, você vai ver que quando você digita realidade virtual e reabilitação, existem 2.000 artigos sobre o assunto. Eu estou te falando, tem 2.000 citações que você pode obter informação sobre isso aqui, que eu vou te falar aqui agora. Então, quer dizer, se você falar assim, não tem conhecimento suficiente na área, é mentira, existe muito conhecimento na área. Então, existe o conhecimento. A primeira vez que foi citado, olha aqui para você ver, ó, a realidade virtual aumentada, então tá aqui, ó, realidade virtual aumentada em medicina de reabilitação. Quando a gente olha esse site, você vai ver que a primeira vez que ele é citado é em 1994. É recente demais. Mas é a minha idade. É recente. Você vai ver que é muito novo. Então, o que se queria naquela época? O que se pensava? Existiam alguns dispositivos, algumas luvas, as quais eles tentavam integrar com alguns objetos e fazendo que o sujeito que era deficiente tentasse desenvolver a sua atividade de dia a dia. Então, o Greenleaf e a Tuvar, eles pegaram simplesmente e interfacearam, ligaram essa luva a esse microcomputador. Olha que loucura! Olha o que eles usavam para fazer isso. Se você está vendo aqui, ó, tem uma maçãzinha mordida aqui, ó. Sonho de consumo de muita gente. Tem um iPhone, né, top das galáxias. Um dos pais do iPhone é esse cara aqui, ó. Olha o paizinho do iPhone aí, ó. Pai do iPhone. O que esse pai do iPhone fazia? Esse aqui é o Macintosh. Era simplesmente o computador que eles utilizavam para fazer as programações. Esse computador era lento, era difícil. E imagina um deficiente lá naquela época tentando lidar com essa situação. Mas o principal era lidar com isso. Olha o jeito que era o mouse. Então não havia um diferencial de botões. E a criação desse objeto fez com que os deficientes se tornassem inclusos no processo de tecnologia, no avançar das próximas décadas. Para muita gente, um mouse de um computador nada mais é que um objeto. Um mousepad é muito fácil para nós no notebook. Esse dispositivo quadradinho que você mexe aí o mouse no seu notebook é super fácil. Uma tela de celular nem se fala, de tablet. E são objetos muito bons para a inclusão digital de pessoas com deficiência. Então, você tem ali um recurso possível e passível de ser implementado no dia a dia. Bem, esses sujeitos, eles viram o que no estudo? Eles viram que a incorporação de tecnologia de realidade virtual, ela era capaz de fornecer maior acesso, ou seja, facilitava a pessoa com deficiência ter e usufruir de um benefício que era o uso daquela tecnologia. Mas eles viram que havia limitações em relação aos softwares, e esse software não podia ser limitado para a pessoa com deficiência. Ele deveria atender também pessoas saudáveis e que não tinham deficiência de modo simultâneo, porque era uma máquina comum conjunta. Por exemplo, teclas do mouse, como eu já afirmei anteriormente, são um recurso que foi adicionado nos sistemas operacionais dos computadores. Gente, em 1994, essa brincadeira aí era restrita. E a utilização desse recurso para uma pessoa com deficiência era restrita. E a evolução disso foi algo ali rápido e grandioso para a época. A realidade virtual, que é o que embasa a reabilitação virtual, é simplesmente algo formidável e busca a imersão do sujeito, no nosso caso aqui, um sujeito como nós,
dentro de um mundo virtual. Muita gente falava assim, mas Leonardo, reabilitação virtual não existe. Eu sou da fisioterapia e eu aprendi na minha primeira semana de curso de fisioterapia que eu sou uma das profissões mais belas de toque que existe. É aquela na qual eu tenho a possibilidade de ter o contato com o paciente, de colocar as mãos no paciente e executar algum procedimento. Você está certo. Mas se eu te falar que existe um monte de técnica de fisioterapia que são denominadas de hands-off, ou não põe a mão, você consegue tratar uma cervicalgia sem colocar a mão no paciente e aplicar algum aparelho? Eu consigo tratar uma lombalgia sem pôr a mão no meu paciente? Eu consigo tratar uma entorse de tornozelo crônica que não está evoluindo sem colocar a mão no meu paciente? Eu consigo fazer isso. Existem técnicas chamadas de hands-off e elas são bastante discutidas. Aí eu te pergunto, é possível cruzar um hands-off com realidade virtual? É possível. A realidade virtual, ela vai se subdividir em não imersiva, que é o uso de um computador para simulação de voo, realidade virtual totalmente imersiva, na qual a pessoa entra para dentro do ambiente e o ambiente se ajusta a ela. Realidade aumentada, o mundo digital funciona dentro do mundo real. O que é isso? Eu vou te mostrar um videozinho logo à frente, no qual você tem a simulação de uma pessoa junto com você. E você vai ver a pessoa, vai se interagir com a pessoa, vai trocar informações com a pessoa, e ela está no seu ambiente físico real. Mas, na verdade, ela é virtual. Ah, mas ela é holograma. Não, ela não é holograma. Ela é virtual, de fato. Eu dependo de um dispositivo para fazer ela aparecer. Isso é realidade aumentada. Alguns de vocês aí vão saber o que eu estou falando, LOL, atividade colaborativa, League of Legends, ou você usar um jogo no qual você comunica com várias pessoas simultâneas e interage com elas. Isso é realidade colaborativa. E nós vamos ter a realidade da web. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma de realidade virtual baseada na web. Você está me vendo em partes, está me ouvindo, está assistindo a minha aula e tem ali o padrão do seu conhecimento sendo desenvolvido e daqui a pouco a gente vai desenvolver a nossa interação. Então, até aqui, eu defini para você o que é realidade virtual. E reabilitação virtual? Reabilitação virtual vai ser algo um pouquinho mais amplo. Quais são os sistemas que existem de realidade virtual? Então, o primeiro sistema que eu vou te mostrar é o HoloLens. O HoloLens, se você já ouviu falar, ele é um óculos desenvolvido pela Microsoft e ele está na sua segunda versão. Essa aqui que eu estou te mostrando é o HoloLens One. Então, é a primeira versão. Para vocês não vai aparecer áudio, tá? Não vai ter áudio aí, mas você tem a oportunidade aí de ir vendo o vídeo, tá bom? Presta atenção no vídeo. Olha onde ele está. Ele está numa sala e essa sala está distante da outra sala. Mas na hora que ele veste o óculos, a filha dele aparece. A filha dele está com ele no mesmo ambiente. E ele vai interagir com ela, inclusive pedir para ela sentar, para ela fazer um monte de movimentos. Imagine você com o seu paciente. Você está na sua casa ou na sua clínica. E lá na sua clínica, você pega e fala assim, paciente, eu quero que você faça tal movimento. Automaticamente você vai ver o paciente aí na sua frente, na sua clínica, no seu ambiente, fazendo isso. Isso é possível? Isso é real? É real, é possível e já existe. Existe, mas não é ainda acessível. O que eu quero dizer? Os custos disso ainda são um pouco elevados. Então, não é algo simples que nós vamos conseguir implantar do dia para a noite. Mas eu vou te dar alguns exemplos agora aplicáveis. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa técnica aí, ó. Técnica chamada de terapia do espelho. Muito utilizada em fisioterapia neurológica, principalmente na parte de adultos, mas podendo ser estendida a outros também, simplesmente com o intuito de melhorar ou tentar ativar ou reabilitar um membro lesionado.
essa ativação ocorre por meio dos neurônios espelho, principalmente, mas também o trato córtico espinhal. Você tem ali um sujeito movimentando a mão direita, visualizando a mão direita do lado esquerdo e o cérebro dele reconhecendo esse lado esquerdo como funcional. Mas, na verdade, a mão real dele está aqui dentro, paralisada, e ela não funciona mais. Ela está com um déficit, ela está com uma hemiparesia, uma hemiplegia ou alguma alteração a qual não é permissível. Mas seria possível eu pegar essa terapia do espelho e colocá-la de modo efetivo no mundo virtual? Sim, e eu vou te mostrar isso já já. A terapia do espelho é uma combinação, junto com outras técnicas, e ela permite com que você desenvolva os movimentos e tente ativar, de fato, aqueles neurônios espelho. Hoje, com uma revisão sistemática de 2016, nós temos ali 3 estudos mostrando que a terapia do espelho promove melhoras significativas. Isso para o sujeito que está com uma hemiplegia ou uma hemiparesia oriunda de um acidente vascular encefálico. Aqui é só para chover no molhado. Aí não tem jeito de você discutir muito, porque agora nós estamos falando de evidência. A terapia do espelho melhora a função motora após o acidente vascular cerebral. E isso baseado em uma meta-análise de 51 estudos. Ou seja, os resultados indicam evidências da eficácia da terapia do espelho. Beleza. E como que eu ponho isso no mundo virtual? Aqui, ó. Mundo virtual. É possível fazer isso? É. Você está vendo aí o membro do sujeito, esse membro de fato está paralisado, e ele está no mundo físico, mas o membro virtual dele está aparecendo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo terapia do espelho. Mas ele está fazendo terapia do espelho com realidade virtual aumentada? Terapia do espelho com realidade virtual aumentada. Coloca-se no sujeito que tem um acidente vascular encefálico e ele vai passar a controlar aquele membro. Mas ele está controlando ele a partir do quê? A partir dos seus pensamentos, a partir de impulsos elétricos gerados pelo seu cérebro, e aí ele vai começar a estimular aquele membro que estava paralisado. Pessoal, isso é um pouco assustador de momento, mas é real, isso já existe, já está sendo estudado. A realidade virtual também vai ser subdividida em realidade virtual de simulação, na qual você pode utilizar tanto do recurso virtual associado a outros recursos como robôs. E esses robôs, eles vão contribuir e facilitar o movimento. Então eu passo a ter aqui uma terapia ativa assistida, na qual o paciente é assistido pela máquina. E essa assistência também vai ser virtual. Essa pessoa está enxergando justamente o que tem nessa tela. Esse sistema robótico com sensores tecnológicos associados para membro superior foi testado pela Iris Jacob. E ela, junto com a equipe, orientada aí pela professora Aprile, simplesmente desenvolveram uma gama de jogos. E olha para você ver um negócio que a gente abomina há 60 dias atrás. 60 dias atrás, você tocava o pau e falava assim, aquela clínica na cidade é péssima. Por que ela é péssima? Ela é péssima porque ela atende, o fisioterapeuta atende 4 pessoas numa hora. Mas espera aí, ela atende 4 pessoas numa hora? Ela é boa, então, ela consegue ter várias funções. Não, ela põe o TENS em uma, põe o infravermelho na outra, põe o ondas curtas na outra e põe o TENS na outra. E aí fica ali conversando e batendo papo. Peraí. Aí, de fato, não é funcional. Mas se eu pensar num sistema de realidade virtual no qual o sujeito está fazendo com objetivo e que tem metas e que busca o ganho, se eu conseguir colocar 4 pessoas, eu baixo o custo. Nossa, mas Leonardo, mas aí corta o fisioterapeuta de ser contratado. Corta. Estou te falando que pode ser máquina na lavoura de cana-de-açúcar. Pode ser. Então, isso aqui, pessoal, isso não existe, tá? Isso já está em atividade. Não ache você que isso aqui não vai chegar em um dia em Uberaba. Eu não duvido que já tenha algumas pessoas introduzindo algo similar. Talvez não com esse patamar. Ainda, como eu disse, o custo não é acessível. Mas se nós observarmos, olha o robozinho, ó. O robô atuando em enfermidades severas, sensores específicos de realidade, plataformas,
e outros mais para moderadas, e outros recursos de jogos para afecções médias ou ínfimas. Então, vai depender do grau de afecção. Eu vou poder incluir o sujeito dentro de uma situação dessa. Existem vários jogos já pré-determinados por esse grupo de pesquisa, mas o que eu gostaria que você soubesse é que existe muita pesquisa sobre esse assunto, mas muita informação já, e tem muitos procedimentos e protocolos de intervenção. Então, vou te dar um exemplo aqui de um dos protocolos que nós estudamos aqui em Alfenas. Esse aqui é um joguinho, deixa eu voltar a ele, um joguinho no qual eu tenho o meu paciente imergido. Essa é um tipo de realidade virtual chamada realidade de projeção. O sujeito está no mundo real, mundo físico, mas ele é projetado no mundo virtual. Então, a projeção dele no mundo virtual faz com que ele tenha objetivos. Aqui no caso, o objetivo dele era justamente ele dar alguns socos nessas caixas. Então, esse jogo, ele faz parte de um protocolo que nós estudamos com pacientes com câncer. Ele era o primeiro jogo que o sujeito fazia. Agora pensa, o sujeito com câncer, ele vai conseguir dar um soco numa caixa? Será que ele dá conta? Aí você vai falar assim, depende se ele está com um grau de comprometimento amplo, como está o grau de comprometimento dele. Como eu estou em Alfenas eu tenho um problemão, que é simplesmente eu não ter um grande número de pessoas em tratamento. Se eu tivesse em Uberaba, estava fácil. Ia lá no Eliangote e resolvia o problema. Colocava 50, 60 pessoas para fazer esse estudo com facilidade. Aqui eu tenho restrição, então eu tenho que pegar o que eu tenho. Então, nós pegamos pacientes de vários tipos de câncer e colocamos eles, durante eles estarem fazendo quimioterapia, para jogar isso aqui. E a nossa surpresa é que esses jogos, esse aqui era outro jogo, e esse também outro jogo, esses jogos promoviam algum tipo de melhora. O que nós estudamos aqui? A gente estuda fadiga. Muita gente acha que fadiga é simplesmente estar cansado. Na verdade, vai muito além. Quando você está com quimioterapia, a fadiga é algo intenso, bastante moroso, faz com que a pessoa perca a sua vontade de executar atividades do seu dia a dia, e a nossa surpresa é que esse protocolozinho, fazendo com que o sujeito jogasse 3 vezes de cada jogo desse no começo e progredisse para mais vezes conforme ele conseguia executar dentro de um período de 1 hora, nos permitia reduzir a fadiga. Mas aí nós começamos a estudar outras variáveis e a gente viu um monte de informação. O primeiro estudo que nós fizemos aqui em Alfenas, com realidade virtual, não foi aplicado ao câncer, mas sim aplicado a fortalecimento muscular do assoalho pélvico. O pessoal vai falar assim, mas Leonardo, você fazendo fortalecimento do assoalho pélvico, como assim? O que você está mexendo com isso? Eu simplesmente passei a criar os protocolos para a professora Simone Botelho. Quem lê assoalho pélvico aí já ouviu falar em fortalecimento, ou mesmo técnicas de fortalecimento, ou técnicas de alongamento, já devem ter ouvido falar em a professora Botelho. Ela é uma das mais conceituadas na área. E simplesmente nós criamos um protocolo de realidade virtual. E o que a gente viu? Que o nosso protocolo de realidade virtual, ele era capaz de melhorar a força. Ele melhorava a condição de força muscular de assoalho pélvico. Se eu falar para você assim, você está me dizendo que se eu jogar o seu protocolo, eu vou reduzir a chance de ter incontinência urinária, você vai reduzir a chance de você ter incontinência urinária. É bom? Isso é ruim? Isso não é ruim. Olha o protocolozinho que nós fizemos. 30 minutos, 2 vezes por semana, 10 sessões. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem fisioterapia aí? Tem. Tem fisioterapeuta aí? Não necessariamente. Eu posso fazer isso de modo virtual. Posso mandar isso para o meu paciente, lá na casa dele. Nós não testamos ele de modo virtual, nós testamos ele de modo imersivo na dependência de um fisioterapeuta. Mas um fisioterapeuta conseguia atender 4 pessoas de modo simultâneo. Isso é ruim. Isso é péssima profissão, isso não traz benefício. Pô, parou. Não é que não é péssimo para a profissão e não traz benefício. Isso não só traz benefício, como melhorou as pacientes. Dentro de pesquisa, elas melhoraram e desenvolveram algo ali bastante interessante, que aumente força. Então, é possível, sim, promover algo do tipo. Outra situação que a gente aplicou à realidade virtual de modo projetado
foi a avaliação. Eu posso utilizar da realidade virtual como ferramenta de avaliação de desempenho funcional. Você tem um monte, mas um monte de teste. Na hora que você entra em, não sei se a disciplina chama isso, BMTA, Bases, Métodos, Técnicas de Avaliação, você vai ver lá um monte de teste funcional. Na hora que você vai ver o grau de reprodutibilidade, o grau de sensibilidade desses testes, você vai ver que é baixo, muito baixo. Muitos deles, o pessoal aí no YouTube, no Instagram, ficam falando, não servem para nada. E, de fato, eu pactuo com eles para muitos deles. Algumas coisas, eles são clínicos e servem, mas nem todos. E eu utilizar de algo mais palpável, e algo que me dê um score mais interessante, é possível de ser executado. Então, nesse estudo aqui, nós fizemos e avaliamos o efeito do resfriamento e do aquecimento articular no desempenho funcional do ombro. Para avaliar o desempenho funcional, nós colocamos o pessoal para jogar um joguinho. Aqui, no caso, ele estava jogando Mario Kart junto com um volantinho. Simplesmente, nós observamos que o resfriamento articular foi mais efetivo que o aquecimento articular para manter o desempenho do membro. Então, esse estudo é bastante interessante. Ele mostra que é possível você ter melhor rendimento esfriando do que aquecendo. E o que se usa muito hoje é aquecimento. E isso ainda vai demorar um pouco para cair por terra. Bem, um outro estudo que nós fizemos foi o uso da game terapia na coativação do assoalho pélvico, mas também dos músculos abdominais. O que nós queríamos estudar nesse estudo? Nós queríamos ver se o comportamento dos músculos abdominais era similar ao comportamento do músculo abdominal durante o Pilates. Como assim? Você está me falando que o Pilates, na hora que eu faço lá a técnica, inspira, respira, solta o ar devagar, contrai o powerhouse, é algo no qual eu poderia fazer de modo virtual. Não, estou te afirmando, é possível fazer de modo virtual. Mas eu poderia utilizar, eu poderia fazer isso com outros recursos. E a gente viu que o treinamento, nesse caso com a game terapia, me permitia a ativação dos músculos do assoalho em resposta à contração do músculo transverso do abdômen interno oblíquo. Ou seja, era possível eu ativar o assoalho pélvico por meio do músculo transverso do abdômen. O que isso quer dizer? Eu consigo melhorar a força dos músculos do assoalho pélvico para aquele sujeito, para aquele paciente que tem incontinência fecal, incontinência urinária, por meio de um jogo de game, sem a necessidade necessariamente de fisioterapia específica. Isso era possível. A gente usou do mesmo protocolo, nós pesquisamos isso em vários trabalhos e vimos que era possível ativar os músculos do assoalho pélvico por meio desse pequeno protocolo nosso. Em conjunto, eu estudo fadiga, como eu disse a vocês. A fadiga, ela é algo grave no paciente com câncer em tratamento. A quimioterapia é devasta. Não sei se tem ali pessoas próximas, conhecidos, que vocês já observaram e viram fazendo quimioterapia. O sujeito fica convalescente, ele fica com uma grande dificuldade da sua atividade física, laboral, do seu dia a dia. Nesse estudo, nós observamos que o uso do protocolo de Exergame mudava a percepção da fadiga relatada no câncer. Ele reduzia essa fadiga. Ou seja, o sujeito que está com câncer, independente da sua condição, se ele está do mais grave ao menos grave, ele consegue melhorar a sua sensação de fadiga por meio de um game. Esse aqui é o nosso laboratório, que a gente utilizava para tratar os nossos pacientes. Esse estudo aqui é um estudo com voluntários que têm fibromialgia. Vou mostrar esse trabalho mais à frente. Simplesmente, nós colocávamos aqui 8 pessoas. Então, quantas pessoas? Um fisioterapeuta de cá, outro fisioterapeuta de cá. E colocávamos todas elas para fazer exercícios. E tudo baseado em protocolo. Nós estabelecemos quanto tempo eu vou jogar de tal jogo, quanto tempo eu vou fazer de tal jogo, quanto tempo eu vou executar de tal jogo. Associado, nós também criamos uma forma de se avaliar a rotação pélvica. Você vai avaliar a rotação pélvica e avalia ela por meio das suas mãos. Você vai lá, põe as mãos numa espinha ilíaca anterior superior, na outra, e observa o quão rodado está essa pelve.
Aqui nós criamos, junto com esses pacientes que estavam trabalhando um protocolo de reabilitação para o câncer, uma avaliação por meio de baropodometria, e observamos que era possível criar um protocolo de avaliação rotacional. Isso para aplicar em estudos de postura, não tinha o objetivo de avaliar a eficácia da game terapia. Nesse outro estudo, nós mostramos que o mesmo protocolo de exergame nos pacientes era capaz de melhorar a qualidade de vida e também mudar a atividade eletromiográfica do músculo deltoide médio. Então, o que eu queria aqui? Eu queria avaliar como que esse músculo deltoide se comportava. Por quê? Porque eu tinha um grande número de pacientes com pós-operatório de câncer de mama e que estavam fazendo quimioterapia. Como que esses pacientes iriam se comportar? Como que eles iriam responder àquele joguinho de dar soco em caixas? Eles iriam melhorar? Então, o nosso estudo mostra que eles melhoravam não só da fadiga, mas também a qualidade de vida no seu dia a dia. Isso comparando com grupos os quais não praticavam atividade ou controle, que a gente chama de controle basal. Bem, como eu disse, exergame na qualidade de vida dos pacientes com câncer, sem sombra de dúvidas, é efetivo. Isso baseado no protocolo com aqueles pequenos 3 jogos que eu te mostrei. Dependendo da atividade, o paciente se cansava rápido. Na hora que ele se cansava, ele fazia o quê? Ele jogava conforme ele tinha condição. Se ele se cansava, ele sentava, na sequência ele pegava e dava continuidade. No final, o exergame produzia e reduzia a incapacidade da articulação do ombro desses pacientes e também diminuiu a diferença entre os scores de dor, assim como não foi capaz de alterar força. O que a gente aprendeu nesse estudo? Nós aprendemos que os protocolos não eram para ganhar força, e sim para melhorar fadiga. Esse aqui foi o estudo da fibromialgia, que eu mostrei aquelas moças. Ele era um protocolo baseado em 4 joguinhos. Simplesmente nós comparamos ele com o iso-stretching. Para quem não conhece, o iso-stretching é uma técnica de alongamento muito efetiva para a fibromialgia. E a nossa surpresa é que o jogo baseado em games trouxe melhores resultados do que o iso-stretching. Essas mulheres respondiam melhor. As técnicas de exergame demonstraram resultados robustos de melhoria de redução do limiar de dor, a capacidade de executar o exercício, da adaptação cardiovascular em mulheres com fibromialgia. Ou seja, eu não precisava única e exclusivamente do fisioterapeuta. Bastava dar o protocolo e ela iria fazer conforme o meu protocolo. Isso é ruim, isso é péssimo, isso é perigoso. É ruim, é péssimo, é perigoso. Como eu disse a vocês, infelizmente, já corre no mundo há mais de 30 anos esse tipo de intervenção. Só que nós, devido a esse eu não quero o EAD, eu não quero a telefisioterapia, eu não quero intervenção à distância, a minha profissão é de toque, eu preciso tocar o meu paciente, isso é importante, concordo plenamente, executo, faço, e também me questiono, mas o que eu quero te dizer é, já existe, ela já está acontecendo. Esse estudo é da semana passada, nós publicamos junto com o Douglas, o Douglas é um dos nossos parceiros, junto com a professora Márcia, o professor Ed, nós observamos as mudanças no padrão de citocinas desses pacientes. Como é que estava a resposta deles, dessas citocinas especificamente, durante a prática desse protocolo? Simplesmente, essas citocinas reduziam. E isso, do ponto de vista de câncer, é extremamente benéfico. Se eu reduzo isso, eu reduzo muito chances, possivelmente até metástase. Então, quer dizer, o protocolo, ele era e é efetivo. A gente conseguia provar isso. Bem, e hoje? O que a gente está fazendo hoje aqui? Você está fazendo joguinho, praticando joguinho, fazendo exergame ainda? Realidade virtual de projeção? Não, não estou fazendo isso aqui hoje, tá certo? Hoje nós estudamos outra coisa. Nós desenvolvemos um recurso, e esse recurso ele é denominado de Physioplay. Ele é também de forma imersiva, ele é de reabilitação imersiva. O sujeito é projetado na tela, e eu mando para ele, por meio do celular, eu, no meu laboratório,
o paciente lá na casa dele, eu mando para o paciente assim, eu quero que você faça um movimento tal, na angulação tal. Eu padronizo o ângulo, essa é a tela dele, eu padronizo o ângulo, e o paciente aparece na minha tela de celular, e eu vejo ele lá do meu laboratório. Então, se eu falar para você assim, paciente, hoje você está com dor lombar, beleza. Eu quero que você faça um movimento específico da lombar nessa amplitude. Faz um movimento aí para mim. Na hora que ele fizer e ele errar, eu vou ver na tela do meu celular o quanto ele errou. Então, quer dizer, eu estou fazendo reabilitação virtual agora. Eu não estou fazendo só realidade virtual imersiva. Eu estou dando orientações, fazendo sugestões e recomendações de modo virtual. Eu na minha casa e ele lá na casa dele. Mas para isso eu preciso de sensores. E a gente usa um sensor chamado Kinect. Esse dispositivo, ele foi publicado recentemente nessa revista, a revista Acta Fisiátrica. Ela é brasileira, vocês vão ter oportunidade de ler ele aí em breve. Ele já, na verdade, já tem oportunidade, é só você acessar, tá? Eu posso disponibilizar essa aula aí depois para vocês, fiquem à vontade com isso, tá bom? E nós observamos que para sujeitos que estavam com hemiparesia, olha onde nós fomos testar, os hemiparéticos primeiro, nós vimos que há, tá bem? Há uma proporção e uma reprodutibilidade entre examinadores e intraexaminadores, de forma excelente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso dispositivo aqui, que nós desenvolvemos, ele permite você avaliar os seus pacientes na casa deles, assim como permite você intervir. E os seus resultados vão ser iguais aos meus resultados, se eu estiver atendendo esse mesmo paciente de modo virtual. Então, é possível fazer isso. Esse é o dispositivo, ó. Ele mostra essa tela, a pessoa que fez 90 graus, a tela mostra, olha, paciente, você fez 90 graus. Atualmente, nós estamos validando esse sistema e comparando ele com recursos consagrados. Esse recurso aqui, eu não sei se já tiveram oportunidade de conhecer, é um sistema de eletromiografia wireless, Wi-Fi. Esse sistema, ele fica preso ao corpo do sujeito e nós podemos mensurar a atividade elétrica do músculo. Mas aqui no caso, ele está avaliando a acelerometria. Quando eu faço esse movimento, eu tenho a aceleração. Quanto de aceleração eu fiz? Esse sensor, ele mensura isso. Para você ter uma ideia, hoje, com o dólar do jeito que está, esse sensor tem custo de R$15.000. Quanto custa o seu sistema? R$2.000 provavelmente ele vai custar inicialmente para a gente implementar. Aí você vai falar assim, mas isso não dá para fazer no SUS, isso aí vai ser ruim. Uma das meninas na última palestra me questionou no final. Isso é péssimo, porque você não consegue fazer no SUS. Então eu vou te contar, isso aí está sendo implementado para ser colocado em cada PSF. Como assim? Cada PSF vai ter um call center. Como assim call center? É, call center. Não sei se alguém aqui trabalhou em call center já. Você vai ficar sentado lá na sua cabine e da sua cabine lá no PSF você vai atender a pessoa lá na casa dela. Ah, mas como que a pessoa vai ser atendida? A pessoa vai procurar pelo recurso de reabilitação no PSF. Você avalia, vê a necessidade e dá o sistema para ela. Olha, eu vou te atender no horário tal, daqui. E eu não vou precisar ir lá. Pensa comigo, o que vai gerar de economia um tipo de atividade dessa? Mas, Leonardo, isso vai correr o risco, vai retirar o emprego. Não, não. Porque tem muita técnica ainda que, infelizmente, eu não vou conseguir colocar aqui para dentro. E hoje, nós avaliamos pacientes com câncer e testamos essa confiabilidade baseada no trígono, que é esse eletrodo. E nós observamos que intraexaminador, nós temos uma elevadíssima confiabilidade do Physioplay quanto do trígono, mas interexaminador ainda está baixo. Então ainda precisa aprimorar um pouco mais, mas a gente já está estudando isso. Também estamos estudando, esse é famoso, muitos de vocês já ouviram falar, né, os 3 tipos de contração, muito comum o pessoal falar isso, e o isocinético. Isocinético é barato? Eu acredito que muitos de vocês tenham consciência do custo de um isocinético. Nós fomos testar se o Physioplay era comparável ao isocinético para avaliar a propriocepção. O que você sabe de cabeça aí, de instrumento que avalia a propriocepção? O que você consegue saber aí de instrumento? Ah, isocinético.
É o que vem na sua cabeça. Pois é. Então, esse é um trabalho recente. Nós já estamos observando que ele tem moderada confiabilidade em relação ao exocinético para o membro dominante. Para o membro não dominante, ainda estamos com fraca. Mas já já nós vamos conseguir acertar ao ponto de colocar ele com moderada. Se os dois tiverem, você vai ter um sistema de avaliação de propriocepção. Mas, Leonardo, isso é top demais. Você tem um monte de coisas num dispositivo só. Ele é muito interessante do ponto de vista clínico, quando você vai ter oportunidade na sua clínica de ter um algo a mais do seu paciente. Você, muitas das vezes, atende o paciente 3 vezes por semana. E os outros dias da semana, o que esse paciente faz? Eu posso atender ele no sábado ou domingo? Posso. Posso atender e posso ofertar um tipo de serviço a mais para ele. Então, no começo, nós acreditamos que essa plataforma vai fazer isso. Ela não está aqui para roubar emprego de ninguém. Não tem jeito de tirar o fisioterapeuta da jogada. Porque muitos dos pacientes vêm por causa do fisioterapeuta, pelo laço que se forma, emotivo até, do contato. Então, esse tipo de contato é muito humano. E quando isso vai estar facilmente disponível? Com certeza, na hora que eu, professor Douglas, professor Jorge e demais professores aí chegarmos à idade mais avançada. Você vai falar assim, em pergunta aí, mas e os idosos? Os idosos têm dificuldade monstruosa de mexer no celular, como é que eles vão conseguir fazer uso dessa tecnologia? Eu te falei, tecnologia não é para daqui 2, 3 anos, mas daqui 10 anos, esse idoso é simplesmente um sujeito de 50 anos hoje, que domina muito bem o celular. Esse sujeito vai estar inteirado, e ele vai precisar desse tipo de intervenção, e ele vai querer. Vou te dar um exemplo. Hoje tem notícias boas, né? Tem uma vacina em estudo que com certeza, tudo bem, tem uma vacina em estudo. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar em H1N1? Todo mundo vacinou de H1N1 esse ano? Deixou de ter sujeito contaminado com H1N1? Então eu quero te dizer o seguinte, Covid é uma coisa que ela pode até desaparecer do dia para a noite, mas provavelmente ela vai ser uma gripe como outra qualquer que nós vamos viver aí no dia a dia. Não vai ser uma gripezinha, ela pode ser um H1N1, pode te levar e te desenvolver aí uma doença de angústia respiratória com certeza. Então, nós vamos ter momentos nos quais essa tecnologia aqui vai me permitir intervir no meu paciente de modo à distância. Então, provavelmente ela vai fazer parte aí do seu dia a dia, mas, como eu disse, ela ainda é inacessível. Então, para finalizar essa primeira parte, simplesmente você tem vários tipos de realidade virtual. As que com certeza a fisioterapia vai utilizar, eu vou dar destaque para a realidade aumentada, que é esse tipo aqui, você na imersão. Quando isso vai acontecer? Quando eu montei essa aula a primeira vez, há 3 anos atrás, eu falava assim, HoloLens, eu acho que no ano que vem, com certeza eu consigo comprar pelo AliExpress. Vai ter um chinês similar e vai dar para eu com certeza utilizar. Bem, passou esse tempo e o AliExpress até agora não me mostrou esse óculos. Não tem um similar lá para você buscar. E aí a Microsoft soltou o 2. E aí o 2, ele é super barato no Brasil. Eu quero 6 para viagem, ó. 41.759. Você acha que essa tecnologia vai chegar fácil na sua clínica? Com certeza vai demorar uns dias bons. Com certeza. Mas à medida que ela for baratinha do custo, nós vamos ter a possibilidade de utilizá-la sem sombra de dúvidas. Leonardo, você só falou de coisa boa. Tudo é bom para esse negócio? Parou. Assim como qualquer técnica de fisioterapia tem coisas ruins, nós temos algumas coisas indesejadas. Dentre elas, convulsão, o uso do óculos, o uso da imersão, para pessoas que sofrem de alguns transtornos específicos que podem ser ativados com a imagem, pode ocorrer. Então, a pessoa pode ter convulsão. Eu posso causar atraso no desenvolvimento de crianças, porque ela se torna viciada àquele tipo de atividade, ela não quer progredir. Eu posso fazer com que o sujeito tenha queda ou colisão, se ele ficar com óculos e ele não se desligar que ele está com óculos e que o ambiente virtual está dentro do real, então isso é possível de acontecer. Além do desconforto, ler
interferência com dispositivos médicos, como marca-passo e outros dispositivos, então não é 100%. Eu tenho problema e esses problemas, eles existem. Bem, um pesquisador não faz trabalho sozinho, tá certo? Um pesquisador não anda sozinho. Não existe pesquisa sem grupo. Não existe pesquisa sem outros pesquisadores e pessoas que querem trabalhar. Então, hoje eu conto com 3 doutorandos no meu grupo de pesquisa, os quais eu oriento. Eu conto com 5 mestrandos que trabalham comigo. Não necessariamente todos estudam realidade virtual. E eu conto com 10 ICs, Iniciação Científica. Eu tenho aqui em cima o Ricardo, que é o meu braço direito, professor na Univas. Ele defendeu o doutorado dele recentemente, o qual a gente intitula boa parte dos artigos publicados, e aqui é a minha aluna de mestrado, a Franciele. Nós trabalhamos com terapia hands-on. Aqui no caso, nós fazemos terapias de mão no paciente, e a gente avaliava, no caso dela ali, terapias que funcionavam para melhorar a força muscular em sujeito normal. Sujeito que não tem enfermidade. Você aí que quer ganhar mais força de uma hora para outra, é possível ganhar mais força? O Franciele prova que é possível ganhar mais força com uma técnica na coluna lombar, e é possível sim você melhorar percentualmente e consideravelmente sua força. Isso aí a gente vai publicar daqui a pouquinho. Espero eu que no próximo mês, se tudo correr bem. Bem, pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alfenas. Eu só consegui desenvolver o que eu faço hoje graças à universidade, pela oportunidade e a abertura das portas e com certeza ali um engajamento e o fato deles comprarem a ideia que isso é algo interessante. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Análise do Movimento, o qual eu coordeno e atendo um grande número de alunos e pesquisadores, ao Laboratório de Urofisioterapia da Unicamp, o qual eu faço parte como membro, pesquisador conjunto, ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento CNPq. Sem o fomento deles, com certeza, boa parte do que você acabou de ouvir não seria possível, ao Programa de Educação Tutorial Fisioterapia, PET Fisioterapia, o qual eu coordeno. Além desses 10 alunos de iniciação científica, eu tenho mais 12 alunos que fazem atividade exclusiva e direcionada sobre a minha tutoria, e a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, a qual também, sem eles, eu jamais teria conseguido desenvolver boa parte desses estudos que vocês acabaram de presenciar e ouvir falar. Bem, gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Douglas, ao professor Jorge, e a partir de agora eu me mantenho aberto a perguntas.